Olá a todos que me assistem. Você sabe qual é a função do Poder Legislativo? Afinal de contas, qual é a função do deputado e do senador? Qual é a estrutura do Poder Legislativo? A resposta a essas perguntas vocês encontrarão neste vídeo. A principal função do Poder Legislativo, como todos sabem e o próprio nome entrega, é legislar, ou seja, criar, elaborar e estabelecer leis que irão regulamentar as relações e interações sociais que regem a nossa sociedade, desde regras sobre casamento, contratos, tributos, relações de consumo e até mesmo regras irrelevantes, como por exemplo a Lei 10.551 do Mato Grosso, que exige que pessoas que tenham estilingue se inscrevam em associações e andem na rua portando carteira de associado para andarem livremente com esse objeto na rua. Mas uma das principais funções do Poder Legislativo, que é esquecido por muitos e que é extremamente relevante, é a função de fiscalizar. Fiscalizar os atos do Poder Executivo, julgar as contas do Poder Executivo, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, de acordo com o artigo 49 da Constituição Federal. No caso da Câmara dos Deputados, compete a este órgão abrir o processo sobre o presidente e ao Senado Federal cabe processar e julgar o presidente nos crimes de responsabilidade. Então, uma importante função do Poder Legislativo é fiscalização. Apresentadas as principais funções do Poder Legislativo, vamos para a estrutura do Poder Legislativo. E essa estrutura ela obedece à forma de Estado adotado pelo Brasil. Sendo o Brasil uma federação, o Poder Legislativo irá se manifestar na esfera federal, estadual, distrital e municipal. Na esfera federal, de acordo com o artigo 44 da Constituição Federal, o Poder Legislativo Federal é formado pelo Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Brasil adotou o sistema bicameral, formado por duas casas. No âmbito estadual, o Poder Legislativo é composto pela Assembleia Legislativa, formado pelos deputados estaduais. No âmbito distrital, leia-se Distrito Federal, é formado pela Câmara Legislativa, que é formado pelos deputados distritais. E no âmbito municipal, é formado pela Câmara Municipal, ou Câmara dos Vereadores, justamente formado pelos vereadores. O mandato de todos os membros do Poder Legislativo, em regra, é de 4 anos. A exceção fica por conta do Senado Federal, que os seus representantes possuem mandato de 8 anos. Os membros que compõem a Câmara dos Deputados é formado por 513 deputados, e cada estado possui integrantes de acordo com o tamanho da população do estado. A Lei Complementar número 78 estipula um mínimo de 8 deputados para os estados que têm pouca população e o máximo de 70 deputados para estados que possuem uma grande população, como o caso de São Paulo. Já o Senado Federal tem uma peculiaridade. Cada estado irá eleger 3 representantes, inclusive o Distrito Federal, ou seja, independe do tamanho da população. Cada estado irá eleger 3 representantes, formando ao todo 81 senadores, pois o Senado ele representa os interesses dos estados. Já no âmbito estadual e distrital, de acordo com o artigo 27 da Constituição Federal, ela irá obedecer, que nem no âmbito federal, o tamanho da população de acordo com o número dos deputados federais, sendo o mínimo de 24 e o máximo de 94. No âmbito municipal, de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal, ela estabelece limites mínimo e máximo dos membros da Câmara Municipal, sendo um mínimo de 9 vereadores para municípios com até 15.000 habitantes
e o máximo de 55 vereadores para municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Estabelecida a estrutura e as funções do Poder Legislativo, a Constituição Federal estabelece no artigo 22 da Constituição Federal matérias de competência exclusiva da União, como, por exemplo, compete ao Congresso Nacional legislar sobre direito civil, penal e eleitoral. Exemplificando, não pode o Poder Legislativo estadual ou municipal legislar sobre questões eleitorais. O artigo 24 da Constituição Federal, por sua vez, estabelece competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, em matérias como, por exemplo, tributo, orçamento. Estabelecido as funções e a estrutura do Poder Legislativo, fica claro a importância de se escolher os membros do Poder Legislativo, pois eles exercem função extremamente importante para o Estado. Então devemos tomar muito cuidado e prestar muita atenção em quem nós iremos eleger para representar o Poder Legislativo, seja no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. Chegamos ao fim deste vídeo, não tive a intenção de esgotar o assunto é muito amplo, mas espero que vocês tenham tido uma noção sobre as funções e a estrutura do Poder Legislativo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e o próximo vídeo iremos falar sobre o Poder Executivo. Continue nos acompanhando.